Fala, sócios! Sejam muito bem-vindos a mais um KBcast. Hoje a gente está com Paulinho dos Leilões, a gente está com o grande Matheus, Tamo junto, bora. meu irmão, e Daniela da Bespar. Rapaz, eu tô ficando com a memória horrível, velho. Acabei de. Gente, vamos lá. Eu quero falar hoje sobre mercado imobiliário, trocar essa ideia, porque o cara que está assistindo aqui a gente, quero que vocês se apresentem depois, mas o cara que está assistindo a gente, tanto tem a parte de incorporador, construtor, corretor de imóveis ou dono de imobiliária e também cara do leilão, o mercado como um todo. Sim. Então, assim, hoje o objetivo é muito trazer a experiência de vocês, trocar uma ideia no que vocês têm feito e passar um conteúdo de fato de valor para quem está aqui assistindo a gente, beleza? Comecem, podem se apresentar, fiquem à vontade, Paulinho. Primeiro agradecer pelo convite, para mim é uma honra aqui estar do lado de 28 anos no mercado, 26. 26 anos, e Matheus aí que tá fazendo um trabalho gigante Tamo nesse junto. mercado. Cadu, muito obrigado. Me chamo Paulo Oliveira, sou conhecido no mercado como Paulinho dos Leilões, estamos há 8 anos nesse mercado a nível Ceará e processo aí de expansão a nível nacional, se Deus permitir. Massa demais, massa demais. Muito obrigado aí pelo convite, né, Cadu? Você é uma referência hoje no mercado. Tive a honra de fazer a mentoria junto com você lá no Pastor Luiz Bacana, André. é verdade. Muito massa. O cara domina tudo aí sobre tecnologia, muito massa. Uma honra estar junto com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo no mercado. Realmente é algo disruptivo, né, que vocês estão fazendo. E hoje o nosso mercado, ele precisa de pessoas como a gente, como vocês, como a gente. E eu tenho muito orgulho de estar nessa mesa aqui sentado e eu tenho certeza que vai ser um papo muito massa. Prazer, meu nome é Matheus, sócio da Conceito e vamos pra cima. Perfeito. Daniela, fica à vontade. Eu sou a Daniela Prado. Realmente é muito bom estar falando de mercado imobiliário e falando com gente de peso, né? Então, para mim é muito importante. Eu sou a Daniela, como eu já falei anteriormente, estou há 26 anos no mercado imobiliário e hoje gestora da BSPA Incorporações. Bacana, bacana. E assim, se vocês forem analisar, a gente trouxe uma incorporadora que é uma grife, a gente trouxe uma imobiliária que os caras estão criando máquina de venda do jeito que eu nunca vi, e a parte de leilão que está vindo muito forte, está cada dia mais forte. Ou seja, são experiências diferentes, são visões diferentes, e isso é o que engrandece de fato aqui o KB Cash. Gente, vamos lá, para a gente começar. Pode até começar com a Daniela, mas fiquem à Sim. vontade. Como vocês têm visto o mercado hoje? Porque é um mercado que está muito pulsante, está crescendo demais, principalmente Ceará como um todo, mas Fortaleza, região metropolitana, está crescendo muito. E o que que vocês veem, no ponto de vista de vocês, está trazendo esse crescimento tão forte para o mercado imobiliário? Eu costumo dizer que o maior investimento, assim, o investimento, ele é conservador, mas ao mesmo tempo ele é o investimento que ele é mais seguro, né? Então, eu sou muito patrimonialista, venho de família patrimonialista, então eu acho que o mercado imobiliário ele continua muito pujante por conta disso. As pessoas estão vendo aí a volatilidade do dinheiro, né? As taxas de juros muito altas. E aí, com isso, o mercado ele tem realmente procurado renda recorrente, trabalhar de uma forma diferente essa carteira de imóveis, não só para moradia, mas muito também para investimento. E é bom que, assim, como você falou, o dinheiro, cada dia que passa, não tem mais valor. Se você foi no mercantil hoje, vai com R$ 300, você Sim. está passando vergonha. Exatamente. E assim, acaba que você vê o patrimônio se valorizando, você tem uma renda recorrente e que é algo lastreado, né? Sem dúvida. Quando a gente começa a olhar a carteira de investimento dos clientes, e eu trabalho muito com clientes de mais alto padrão, e a gente agora com o pré-lançamento do BS Steel, que vem muito cliente realmente investidor por conta do negócio, que é um empreendimento comercial, a gente vê isso, assim, cada vez mais essas pessoas fazendo conta mesmo, né? Qual é o meu investimento, quanto é que eu vou ter de retorno? E assim, além de só o retorno financeiro, o teu imóvel tá ali, né? Ele Patrimônio se é um valoriza. patrimônio se valorizando. A gente costuma dizer que a gente precisa colocar o imóvel para trabalhar para a gente. Sim. Então eu vejo muito isso no mercado hoje. O foco de vocês é altíssimo padrão, alto e altíssimo Alto e padrão, né? altíssimo padrão. Já o de vocês é Minha Casa Minha Sim, Minha Vida. Casa Minha Vida. Hoje o nosso mercado está crescendo demais, principalmente com algumas construtoras locais
O próprio exemplo disso é a Vic, tá crescendo demais. Você estava com o Coelho aqui agora, Estava. é uma fera do Coelho é mercado. E por que isso está acontecendo dentro do nosso mercado? Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre São Paulo, sobre outras capitais, Fortaleza, ela está sendo os olhos do Brasil. O Brasil tá olhando diferente pra gente. Por quê? A gente tem uma demanda reprimida muito grande. Muita gente hoje mora de aluguel. Só pra você ter noção, tem um estudo hoje, a cada 10 lares, 8 são alugados ou de favor. Então é muita gente hoje que mora de aluguel dentro de Fortaleza. Habitacional grande. Gigante, gigante. E qual o movimento que está acontecendo, que vai começar a acontecer a partir dos próximos anos? Região metropolitana. Logo, logo, Fortaleza não tem mais nenhum local para se construir dentro do Minha Ou Casa Minha Vida. inviabiliza, né? Dentro do Minha Casa Minha Vida. E aí vai acontecer que vai começar a chegar as regiões metropolitanas, como já está chegando. Caucaia, Aquiraz, Eusébio já não tem mais Minha Casa Minha Vida, porque Eusébio já praticamente já foi para outro patamar. Então, hoje a gente só está no começo do que o mercado imobiliário vai ser, só que tem um problema, só tem um detalhe. A crise do mercado imobiliário não é de lançamento, não é de demanda, não é de lançamento que vai ter, não é de cliente. A crise do mercado imobiliário hoje é de profissionais. Então, tem poucos profissionais dentro do mercado. O cara entra no mercado pensando que vai mudar de vida no primeiro mês, no segundo mês, e não paga o preço necessário para mudar de vida. Então, hoje o mercado está crescendo muito, só que a boca de entrada do mercado imobiliário é muito grande. Entra todo tipo de pessoa. E aí talvez as pessoas não estão buscando profissionalizar. Porque é muito fácil. Às vezes o cara olha para nossa história aqui e pensa o quê? Ah, o Matheus, foi muito bom o Matheus crescer. Então eu vou entrar também no mercado e vou fazer do Tá meu jeito. fácil, né? É. Só que aí que a pessoa. Justamente na gravação, no episódio anterior, cara, a gente falou isso, que a boca de entrada do mercado é gigante, mas a Gigante. boca de saída também é maior ainda, porque o cara vê um comparativo de vocês, olha pra vocês, tá tendo muito resultado, é um mercado que tá pujante, passei 3 meses sem vender, não dá pra mim, não é o Sim. que eu quero. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu entrei no mercado imobiliário há 6 anos atrás, contando um pouquinho da minha história. Passei 3 meses sem vender no meu começo, tava com meio com depressão. Foi na época da pandemia. A pandemia foi um caos para muita gente, e para mim também, porque ninguém queria comprar naquele momento. Todos os contratos caíram no momento da Minha Casa Minha Vida. Só que eu entendi 3 fatores, né? Por que eu me mantive no mercado? Primeiro, a economia não ia parar, porque o governo tinha que investir muito forte no nosso mercado, e o mercado imobiliário hoje está dentro do mercado de engenharia civil. Engenharia civil é o segundo mercado que gera mais emprego hoje no Brasil, só perde para o agronegócio. Então o negócio não vai parar. O governo vai ter que investir. Precisa estar funcionando, né? Precisa. Segundo, o déficit habitacional está aí, então precisa também. Terceiro, o governo vai ter que se mexer para gerar mais emprego, para gerar mais economia. Então eu me posicionei ali. Quando eu me posicionei, depois de 3 meses, zerado, 4º mês, a minha vida começou a mudar completamente. Mas foi 3 meses em movimento, sem parar, fazendo o que tem que ser feito, fazendo o básico todo dia, até dar certo. Matheus, mas tu não acha que essa tua persistência não é para todos? Sim, Eu vejo muito isso no mercado imobiliário, assim, eu acho que muita gente entra, como a gente fala, mas as pessoas elas entram com a impressão de que assim, é fácil, e na realidade não é, né? E essa história de fazer o que tem que ser feito, eu vejo muito isso, assim, eu preciso, eu sempre trabalhei com liderança de equipe, né? Sim. Sempre foi com gestão de equipe mesmo. E o que é que eu vejo? O óbvio precisa ser dito. Quantos Sim. você ligou? Precisa. sim, Quantos você. Mas é só não. Sim, você recebeu um não, então tá mais próximo do sim. Vamos continuar tentando. Então eu vejo que as pessoas não estão preparadas para as objeções, sim, né? E rapidamente elas deixam ali. Eu vejo no mercado 2 pontos principais. Tem muita liberdade, sim, isso para quem sabe trabalhar é bom, sim. porém o que eu vejo, boa parte não tem essa Método. não antes do método, ele não liberdade não é para todo mundo. Sim, Então você precisa ter, de um lado, um método, que é o que a gente até aplica dentro dos negócios, tem uma metodologia, mas antes disso, acordei agora, o que eu tenho que fazer agora? passo a passo. Pronto, isso. Porque se você deixar o cara livre para pensar demais, ele não pensa em nada. É exatamente o que a gente faz lá na nossa empresa. A gente tem uma cultura muito forte do foco em resultado, mas a gente deixa muito claro para todo mundo que eles estão empreendendo dentro do negócio dos outros. Porque o mercado É o melhor. imobiliário, você que é corretor aí, você está empreendendo dentro do imobiliário. É sócio? Você é sócio, mas você não entra com nenhum custo. O seu custo é seu tempo. Só que as pessoas não entendem isso, entendeu? E como todo negócio, existe um processo. Existe um deserto. Como todo negócio, você vai abrir um negócio, existe um processo até o negócio dar certo. Existe O uma problema plantação, né? existe uma plantação para a colheita acontecer. O problema é que as pessoas entram no mercado
já fizeram uma plantação lá fora, ou seja, não se capacitaram, não acumularam dívida lá fora, entram no mercado pensando que agora o mercado vai mudar totalmente a minha vida, sendo que o mercado também tem um processo de aprendizado. O mercado tem um processo até o negócio acontecer. E muita gente desiste antes do processo acontecer. Antes de... Se você é do mercado imobiliário, seja incorporador, construtor, dono de imobiliária ou até corretor autônomo e está tendo dificuldades no digital, não está conseguindo atrair leads qualificados, não está conseguindo converter, não produz conteúdo e está cada vez pagando mais caro, nós do Grupo Cadu Baracho, a gente consegue te ajudar. A gente monta toda a estratégia, a gente educa o teu time, operacionaliza, inclusive, para você não se preocupa com nada. Você vai atrair muito mais clientes muito mais qualificados e converter. Se você quer, de fato, mudar o seu resultado no digital e vender muito mais imóveis, aponta o teu celular para o QR Code aqui, ou então clica no link abaixo e já fala com um dos nossos consultores. Agora vamos voltar para o episódio. Né? Na verdade, as pessoas querem o resultado rápido e não entendem que a cobrança ela tem que partir principalmente de próprio, né? Nas minhas conversas eu passo o tempo todo dizendo, cara, aqui é um CNPJ, outro CNPJ, eu amanheço todo dia empreendendo. Ai, não, eu sou corretora, não sou empreendedora, eu sou empresária. Eu tenho que ter essa cabeça, essa mentalidade de ser dona do meu negócio, porque o meu negócio ele vai ser de acordo com o meu resultado, ele vem de acordo com o meu esforço. Então eu tenho que amanhecer todo dia com a mente vencedora, com a sensação de que vou ter que dar muito resultado, com foco para dar esse resultado. E o que eu vejo no mercado é muito disso, né? O corretor ele espera pela imobiliária, ele espera pela construtora, eu tenho uma frase que eu digo assim, fica com a boca aberta esperando o lead cair. Gente, se a gente continuar fazendo só isso, a gente vai ter sempre o mesmo resultado, né? Então, eu acho que a gente tem que amanhecer o tempo todo. Eu sou vendedora toda hora. Eu não só me vendo, como eu vendo meus empreendimentos toda hora. É no aniversário, é na missa. Eu tô sempre pronto, né? Eu tô aqui conversando vou pra consulta médica e tô aqui conversando com um cara, doutor, eu sou lá da Bespa. Gente, o elevador, eu costumo falar, tem a venda do elevador. Eu tô no elevador, que eu vejo assim, que eu tenho possíveis clientes que eu identifico, eu atendo aqui uma ligação que nem existe, digo assim, aquele leilão é amanhã. Já desperta, porque na maioria das vezes as pessoas não conhecem o que é o leilão. E aí quando ela vê ali e já cria aquela curiosidade, uma pessoa que já tá no meu prédio, trabalha ali, que a gente já tem uma frequência, aí a gente já começa a dar um bom dia, e aí já se torna o cliente. Toda hora. Já aproveitando esse gancho de mercados diferentes, o teu cliente ele compra por um motivo, o teu por um motivo e o teu por outro. Qual a diferença no teu ponto de vista? O teu cliente ele compra mais com qual motivo? E eu queria que vocês falassem sobre isso. De cada um, quais são os principais, o que leva os principais gatilhos a fazer o teu cliente comprar? De cada um de vocês. Lá na Bespa, nós temos 2 segmentos, né? Eu comecei falando sobre o BS Steel, que muito investidor que gosta de renda recorrente, mas quando a gente parte para o lado moradia, a Bespa ela se coloca no mercado como uma grife, né? Por tudo que ela já vem construída ao longo desses 18 anos, a gente sabe que ter um BSPA é diferente. Então, ela compra pelo objeto de desejo, ela compra pela projeção, ela compra pelo status e ela compra muito pela certeza do que ela vai receber. Quando a gente fala, ontem eu recebi um cliente a gente botou uma placa no BS Fortim que ainda vai ter o lançamento, nem teve ainda. E o cara entrou em contato e disse assim, olha, eu quis vir aqui porque como eu já conheço outro produto de vocês, eu fiquei só imaginando o que é que viria aqui para o Fortim. Então, assim, a gente vende muito esse desejo, né? E a certeza do que vai ser entregue. Quando a gente está sempre falando com o cliente, a gente diz, você está vendo que está aqui? Pois tenha certeza que você vai receber melhor. Então, eu acho que o meu cliente, sem ser do comercial, ele é muito por esse lado mais emocional mesmo. Entendi. Quase que uma diferenciação, né? A gente, todas as vezes que a gente vai falar de um empreendimento concorrente, a gente fala sobre isso. O que foi que lhe trouxe para cá? Quais são os pontos positivos que lhe trouxe para cá? O que é que me difere do outro? Eu deixo o cliente dizer isso, porque é diferente. A gente prova que é diferente e ele sabe que é diferente. Já existe essa cultura de que a BSPA é diferente. E o bacana, assim, que
nem todos atentam, mas essa questão de marca muito forte, marca consolidada, isso diminui custo de Com aquisição, certeza, mano. isso aumenta a conversão. São coisas que E velocidade também, né? assim, a tomada de decisão do cliente, ele, em geral, ele já vem comprado, ele vai fazer alguns cálculos, se encaixa, mas o que for possível para ele encaixar, a decisão dele já tá mais 90% tomada. Cara, eu tenho um cliente que ele era do Reserva Passaré, aí ele foi pro Marzano e agora ele tá no Rubi. Então, assim, ele vai crescendo, mas não quer mais sair da Bespar. Uma vez que ele começou, ele não quer mais sair da Bespar. Fazer um clube BSPA, paga a mensalidade e tu vai tendo uns upgrades, né? É Pulando muito. E nível. assim, pra gente que tá vendendo, né, a gente que tá na ponta aqui, pra gente vender isso é muito bom, assim, é a certeza de que você vai entregar realmente aquilo que você prometeu. Porque tem uma coisa que a gente precisa ter, enquanto CNPJ, que eu acabei de falar, que nós somos empresários de nós mesmos, a gente precisa ter credibilidade. E quando eu tenho uma Costa Quente, que é aquele nomezinho BS, é muito tranquilo pra gente vender, É né? um produto que você sabe que tem entrega ali, né? Sim. E o teu cliente, Matheus, qual é o que faz ele comprar, Tá. do teu ponto de vista? O primeiro ponto é, eles todos estão buscando o primeiro imóvel, né? O nosso maior foco é a retirada ali do aluguel. A gente é o inimigo do aluguel, né? Então, o primeiro ponto é tirar meu cliente do aluguel. Só que, para tirar o cliente do aluguel, eu preciso de duas coisas. Primeiro, o cliente não sai do aluguel hoje por falta de informação. Então, hoje, se você perguntar para várias pessoas que moram de aluguel, as pessoas pensam que comprar imóvel é algo de outro mundo hoje. Mesmo com a era da informação, mesmo com tecnologia, as pessoas pensam que é algo de outro mundo. As pessoas não sabem que dá para comprar imóvel com os R$ 500 de entrada. As pessoas não sabem que dá para trocar o aluguel, que é R$ 600, para um imóvel, para uma parcela do imóvel próprio. E o segundo ponto é sair de uma zona de conforto. Então as pessoas acabam se confortando ali no aluguel. É muito louco isso, mas, por exemplo, uma família ela acaba passando 30, 40 anos morando num imóvel que ela gosta da localização, que é o imóvel perfeito, mas ela não tem noção que ela não vai deixar nada de patrimônio para os seus filhos. Uma pergunta que a gente faz muito claro lá para as famílias quando a gente está vendendo nosso imóvel na mesa, explicando para o seguinte para ele, cara, não importa onde você mora hoje, você tá gostando do seu bairro, show de bola. Mas daqui 40, 50 anos, 60 anos, quando você partir, o que é que você vai deixar para sua família? Um contrato de aluguel ou um contrato de imóvel próprio? O que é que você vai deixar de patrimônio para eles? Qual o legado que você vai deixar? E muitas das vezes isso na mesa precisa ser dito. Eu vejo muito corretor do Minha Casa Minha Vida, o nosso corretor, claro, é segmentos diferentes, mas no Minha Casa Minha Vida a gente tem que falar algumas verdades. Claro, com um sorriso, né? Explicando passo a Tá passo. noção, né? E bater, mas tem que bater Eu tô de quase boa. comprando aqui, Mas né? tem que deixar claro, por quê? Imagina, hoje a gente tem muita gente que tem 20 anos, 30 anos, 40 anos morando de aluguel. E como é que eu vou tirar essa pessoa da zona de conforto? Ela já sabe, ela tem na noção dela que precisa comprar imóvel próprio. Eu preciso falar algumas verdades para ela entender. Tanto que na nossa apresentação a gente faz sempre uma analogia. Imagina que eu vou ser um doutor aqui. Imagina que você tá com pré-diabetes. Você vai num doutor 1 aqui. O doutor chega para você e fala assim: opa, Paulinho, você pode continuar comendo bolo, pode comer doce, não se preocupa não. O que é que vai acontecer com você? Você vai morrer. É. Agora no doutor 2 ele fala assim, ó, você precisa começar a fazer dieta, comer salada, precisa mudar seus hábitos, você vai viver no doutor 2. Só que o doutor 2 você vai sair de uma zona de conforto, Vai ser e mais vai dolorido, né? zona de desconforto. Paulinho, eu vou ser igual o doutor 2 aqui. Eu não vou falar o que tu quer ouvir, eu vou falar o que tu precisa ouvir. Mas você vai realizar o sonho do seu imóvel e vai mudar totalmente a história da sua família. Então a gente vende o quê? Uma visão de futuro para o cliente, para ele entender de fato que o que ele está fazendo hoje, talvez ele não está sentindo na pele, mas no futuro ele vai sentir. Então a mesma coisa, você fala o que vende emoção e tudo, a gente trabalha muito isso, mas a gente vende o sentimento por trás da compra. A gente deixa claro para o cliente o quê? O que ele vai perder caso ele não compre imóvel no futuro, o arrependimento que ele vai ter, e o arrependimento não tem como voltar atrás, e o que ele vai ganhar caso ele compre, o que ele vai deixar de legado para a família dele e para todo mundo que tá no redor dele. Então, assim, o meu cliente do Minha Casa Minha Vida, ele é um cliente que sabe que é importante sair do aluguel, mas ele tem medo de tomar esse primeiro passo, Precisa de um entendeu? Aí, puxãozinho. aí o que é que entra no nosso corretor? A gente tava falando de tempo de maturação. O tempo de maturação do Minha Casa Minha Vida é 3 meses. O alto padrão é de 8 a 12 meses. Desde o momento que o cara se cadastrou até o momento de compra. O que é que tem um problema no mercado? O corretor ele quer tirar pedido. Então o corretor é viciado de lead. Lead, 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 lead. E na nossa imobiliária, a gente faz o contrário. A gente entende o quê? Que o lead, que é a oferta ativa, na imobiliária a gente tem 12 fontes de vendas, 12 canais. E o canal que gera mais venda pra gente é o próprio indicação. Mas existe nessa maturação do cliente, a gente vai maturando ele todo dia ali, com follow-up, com acompanhamento, até a gente trazer esse cara para o momento de compra dele. Posso puxar o gancho? Pode.
Aí você vai para aquele corretor que é o tirador de pedido, que aí vende, infelizmente, na verdade, faz uma venda, digamos, mal feita. Sofre uma venda. Então você sofre uma venda. Que acontece muito no mercado. E aí o produto que está lá, lançamento no período de construção, entra em inadimplência naquele período mesmo da construção. O próprio empreendimento, a unidade não é entregue, porque está inadimplente, e aquele produto vai para leilão, né? E aí o cliente que muitas vezes vem aqui do alto padrão, que também é investidor, ele investe também em outros produtos, já vai para o mercado dos leilões comprar aquele produto que infelizmente não foi pago. O teu cliente em geral é o cara que é investidor ou é o cara que é o que quer sair do aluguel e viu a oportunidade? Como é que tu entende isso? O do leilão? Olha, eu, tirando por experiência, assim, hoje minha carteira, 99% dos clientes são clientes investidores. Então, são clientes que compram, a grande maior parte para reformar e vender, e aí ele consegue levantar, digamos, fazer um ROI, e a menor parte é aquele que compra para fazer uma carteira de locação. Eu vou dar um exemplo, a gente teve unidades arrematadas de R$ 39.000. R$ 39.000 com alocação de 750. Então tu tira Bom. digamos 2%. Não tem locação no mercado tradicional que paga 2%. Verdade. Na maioria das vezes não tem 1%, Conta alguma coisa. né? Então, no leilão, você Só consegue. short stay, né? Short stay eu acho que tá pagando. E aí, no leilão, você consegue, porque tu consegue comprar um produto, muitas vezes, 70% mais barato, tá? E consegue fazer uma carteira boa e gerar uma alocação. Então, clientes que estão arrematando casas, fazendo telhados com usinas para energia solar. Então, o cara já faz 3% ali da energia solar, vai 2% da alocação. O cara tá tirando 6% no imóvel, gente. Bacana. Isso é. Bacana. Interessante esse modelo. E assim, uma coisa que eu tenho visto em relação ao mercado imobiliário, tanto mais da parte de vendedores. Eu vejo que as pessoas, como a gente tinha falado, a porta de entrada é muito grande. O cara entra achando que vai fazer uma venda de 800 mil, de 1 milhão e se aposenta. Sim. E muitas vezes ele fica esperando, ele utiliza a imobiliária para esperar o lead chegar. E às vezes, muitas vezes, até por um modelo que eu vejo que a grande maioria das empresas utiliza só o gestor de tráfego para fazer esse lead chegar, ele joga tráfego para um lead frio. Tem toda uma metodologia que eu não concordo, Sim. mas muita gente faz, que não tem a estrutura de funil para o Sim. cliente. Cara, ele não me conhece, como é que esse cara começa a me conhecer e por aí vai? Só que o que acontece? Eu vejo que o cara ele utiliza a estrutura da imobiliária, seja house, seja o que for, para tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, cadê? Me manda lead, Sim. me manda cliente. E assim, como é que vocês veem esse perfil de colaborador dentro do mercado imobiliário? Massa, massa. A gente estava conversando sobre isso no comecinho aqui do programa, Cadu, e eu falei aqui que hoje na nossa empresa a gente tem um passo a passo desenhado. Quando o cara entra na nossa empresa, o nosso foco hoje, 99% da nossa empresa é corretores do zero. Então, o cara, foi um nicho que a gente já mirou. A gente percebeu o quê? Eu trazendo pessoas lá de fora, começou como um propósito, porque o mercado imobiliário foi uma resposta de oração na minha vida, mudou totalmente a minha vida. Eu falei assim, cara, quantas pessoas estão no momento que eu estava naquele momento? Eu vendia perfume na praia, né? De bicicleta, saia da Barra do Ceará para vender perfume. Então, eu orei para Deus por uma oportunidade e a oportunidade apareceu para mim. E eu agarrei. Então, quantas pessoas estão orando também por essa oportunidade? Então, a gente começou a abraçar e trazer muita gente que veio de baixo mesmo, querendo uma oportunidade. O lado positivo disso, qual o lado positivo? É porque o cara vem sem nenhum vício, né? Sem nenhum vício, querendo aprender, querendo aprender, querendo aprender, querendo aprender. E o segundo, o lado negativo, o ônus do negócio, é porque teve muita gente que veio querendo um negócio para ontem. Tá. Entendeu? Um negócio para hoje. Então, Então, maturação. como é que a gente alinha isso? Primeiro, quando o corretor entra na nossa empresa, a gente alinha expectativa. A gente deixa claro o que é que o mercado vai acontecer na vida dele. A gente deixa claro que existe um processo até o negócio acontecer. Existe um deserto até a terra prometida. A gente deixa claro isso. Segundo, a gente começa pela nossa cadeia de ensino. Então, por exemplo, quando o cara entra na Conceito, existe uma maratona de vídeos, que é a Academia Conceito, que é o passo a passo. A gente compreende que no mercado as pessoas não têm sucesso por duas coisas.
por falta de treinamento e falta de acompanhamento. Mas não é falta de treinamento geral, é treinamento que a pessoa precisa. Específico, né? Específico e acompanhamento específico. Depois do treinamento, a gente vai trabalhar a lista do 100 dele. O que é que a gente faz? A gente faz uma lista pessoal de todo mundo que ele conhece. Porque os primeiros clientes são a galera que ele conhece. Então, a gente faz uma lista pessoal de todo mundo que ele conhece e faz um trabalho de captação com esse cara para ele trazer para os clientes para dentro da empresa. Uma coisa que eu vi também, né? Hoje, na nossa empresa, a gente percebia que quando a gente dava todo o conhecimento para o corretor, ele acabava que não aprendia nada. Ele era aquele corretor pato, né? Que não fazia nada. Ele queria aprender tudo, não fazia nada. Hoje, o nosso processo é igual um salame, pedacinho por pedacinho. Pílulas. É, pílulazinha. Então, um pedacinho, o primeiro pedacinho, o que é que ele vai aprender? Ele vai aprender sobre o onboard da empresa. Vai ter o embaixador, que é um cargo da empresa, que faz toda a apresentação do mercado, toda a apresentação da estrutura, explicando para ele como é que funciona a nossa cultura, explicando para ele como é o grito de guerra, como é a nossa loucura, pro cara não se assustar. Porque, meu amigo, se o cara entra lá no primeiro dia, vocês acompanham aqui, talvez a gente, o cara se assusta no primeiro dia, se ele não souber. Depois disso, a gente vai trabalhando o cara por etapa por etapa, etapa por etapa. O fechamento, a gente só ensina o fechamento para ele quando tem o primeiro atendimento. Aí no primeiro atendimento, vai o gerente acompanha ele 3 vezes, a partir do quarto, ele começa sozinho. A partir do quinto, ele já vai sozinho. Exatamente. Então, a gente compreende que o corretor sem um acompanhamento, ele é igual um carro. O acompanhamento, ele é o óleo, e o treinamento é a gasolina. Só que nem todo carro é gasolina, tem carro que é a diesel. Então a gente tem que saber qual o combustível que eu coloco ali pro carro. E aí, como é que a gente sabe disso? O acompanhamento do funil. Todo santo dia, Cadu, o meu gerente, ele acompanha o funil da equipe. Então, por exemplo, o nosso funil, ele funciona da seguinte forma, né? Ligação, falou, prospecto, que é aquele cliente que não mandou documentação, não agendou visita, mas ele foi até a etapa ali de perfil, que a gente identificou. Depois, documentação, agendamento, visita, proposta e venda. Então, a gente tem 8 etapas no funil. Aí, o que é que a gente faz na empresa? A gente gamificou e cada etapa tem um joguinho. Então, a gente vê os corretores todo santo dia. Todo santo dia, o meu gerente faz o quê? Quando dá 8 horas da noite, quando eles estão pertinho de ir embora, o meu gerente ele monta o plano de ação do outro dia. Ó, o corretor Paulinho fez 120 ligações ontem, mas não pegou nenhuma documentação. Então, ele tá com problema de quê? De script. No outro dia, o meu gerente chega para ele e alinha um script com ele. Ajusta, né? Ajusta o script. Aí depois ele vai num corretor Cadu. O Cadu tá com um problema aqui de visita. Pegou documentação e não tá conseguindo visitar. O problema dele é o quê? No WhatsApp. Como ele tá conversando. Aí a gente vai identificar como é que tá sendo os erros de linguagem dele. Ah, a corretora teve um problema de fechamento. Agora vamos entender como é que tá o passo a passo do fechamento. Isso daí, cara, fez o nosso negócio ir para outro nível. Porque a gente profissionalizou o corretor. O corretor hoje não vai para imobiliária esperando lead, porque ele tem um passo a passo que ele deve fazer todo santo dia, tem uma rotina clara o que ele deve fazer, de manhã o que é que ele deve fazer, de tarde o que ele deve fazer. Por exemplo, a gente tem horário, os horários que a gente liga pro cliente. Eu nunca falei isso aqui, vou falar só pra vocês verem na rede social, mas na nossa imobiliária tem 3 horários de oferta ativa. O que é oferta ativa? Que é a ligação ali pesada pro cliente. 11 horas, porque o meu cliente está saindo pro almoço, minha casa, minha vida, o cliente está saindo pro almoço. 4 horas da tarde, porque o cliente está saindo pra merenda. E 18 horas, porque ou ele tá em casa ou ele tá em caminho de casa. Então a gente faz uma prospecção de todos os clientes que entraram no nosso mês ali, nessas etapas para esquentar o lead. Então, assim, meu corretor ele não fica parado. Mas por que ele não fica parado? Porque ele tem um direcionamento, ele tem um acompanhamento do gestor, e o líder lidera pelo exemplo, meu gestor ele tem que estar presente ali. E o meu gestor é um antigo corretor, que começou com a gente do zero, e o meu corretor ele tem uma visão de futuro de crescimento da empresa. Porque eu saí de estagiário e me tornei sócio. Nossa. Eu deixo claro essa oportunidade para todos ali, e isso faz o nosso negócio, mano. Posso Aí fazer- faz a galera pirar lá. Posso fazer uma pergunta? Tu cobra quanto pro corretor trabalhar? Nem sabe, camarada. Encaixa Como muito no que a gente profissionalista, está conversando. nossa. Justamente com a BSPA, que é o quê? Primeiro ponto, ter metodologia, Sim. ter processo, saber o que fazer, quando fazer, como fazer, gerar o relacionamento. Uma coisa que eu vejo quanto mais você deixar o corretor muito mais focado em ser closer, quem vem do digital usa mais isso, ser o closer e toda a estrutura de atração e qualificação com SDR, enfim, deixar mais facilitado para esse cara, principalmente alto padrão, que é o que a gente tem conversado. Deixar esse cara mais fácil esse relacionamento e essa conversão é melhor. E aí isso junto com o Academy, isso junto com tecnologia e por aí vai, é uma tendência de gerar muito resultado. E não deixar o cara solto. Ó, Sim, faz isso, é desse jeito, liga nesse horário e por Sim. aí vai. Quando o passo a passo é bem feito, cara, a empresa vai para o próximo nível, né? É porque Você- método, né? Parou o achismo, É. método. A gente fala muito de corretor, né? A gente fala muito assim, o corretor ele precisa profissionalizar mais a profissão. Mas também as imobiliárias precisam profissionalizar Sim. mais.
As houses precisam profissionalizar mais a gente, precisam mais. Então, Sempre. tudo começa na gente. Tudo começa o que a gente aceita e o que não aceita. Porque a cultura do mercado, muitas das vezes, entra corretor querendo fazer de qualquer jeito. Porque talvez o dono da imobiliária tá focado o quê? Aquele cara tá entregando resultado. Deixa ele fazer de qualquer jeito? Não, cara. Tá bom do jeito que ele tá É, entregando, né? existe um passo a passo, tem que ter uma cultura bem definida, porque senão acaba prejudicando todo o mercado. O problema de fazer de qualquer jeito é porque não tem método. Ele É. faz hoje e amanhã. Exatamente. Aí não é um resultado. negócio, é sorte, né? Vou contar uma história pra tu, por exemplo, ó. Posso contar aqui? Tá tranquilo, né? Não tô com Fica à tempo. Entrou um corretor na nossa imobiliária, a gente tem muita cultura de ligação. É uma cultura nossa, muito focada em ligação. E entrou um corretor na nossa imobiliária que o cara tem um muito bom relacionamento. O cara é muito bom, muito bom. Ele era pastor, muito bom relacionamento, só que o cara não é ensinável. Ele não escutava muita gente, não escutava, só que o cara tava entregando resultado. Ele tava entregando resultado, tava batendo em 600 mil, 1 milhão na empresa, no meu caso, Minha Vida, 1,5 milhão, chegou a bater 1,5 milhão, mas ele tava batendo resultado por quê? Por causa dos relacionamentos dele. Ele era um E cara quando muito, acabar? muito bom em relacionamento. Só que existe um problema. Qual o problema? O resultado tava vindo. Tava bom pra imobiliária? Sim ou não? Sim, demais. Até lá, sim. Só que tem um problema. Eu acredito que não existe o que dá certo, existe o que é duplicável. É. E o que ele estava fazendo não estava sendo duplicável para o novato. Não estava sendo duplicado para nossa cultura. Eu cheguei para ele e falei assim, meu irmão, cara, você tá fazendo um trabalho incrível, parabéns, mas talvez o seu modelo de trabalho não tá encaixando com a nossa cultura e você não quer mudar. Você tá 3 meses com a gente, você entra na hora que quer, você não tá fazendo as ligações quando a gente precisa, não tem um passo a passo, você não tá preenchendo funil, você não tá preenchendo CRM, e aí, meu irmão, o seu resultado não é o mais importante pra gente. E esse cara foi desligado da empresa. E aí o que é que aconteceu? Gerou um movimento na empresa aonde todo mundo entendeu que existe uma cultura, independente do resultado, independente se a pessoa tá vendendo ou não tá vendendo, a cultura é só uma. Então, é decisões difíceis, né? O cara tava entregando o resultado, só que o que ele tava entregando não tava alinhado com o que a gente acredita. E isso quer dizer que ele é ruim? Não. Quer dizer apenas que ele não fazia sentido estar na nossa cultura. É decisões. Porque, por exemplo, se eu mantesse um cara desse na empresa, ia acontecer o quê? Muita gente ia copiar o jeito que ele tava fazendo. É. E nem todo mundo tinha o network dele, e nem todo mundo tinha o relacionamento dele. Entregando E aí ia acontecer o quê? Por causa de um medalhão, acabar prejudicando todo o time. Como vocês têm visto o digital dentro desse processo? Porque Sim. eu vejo assim, vamos lá. Eu tenho entrado, ministrado mentorias, entrado em algumas empresas. Normalmente o que o cara vê? Vou vender tanto por mês, tá? Quantos leads eu tenho que receber? Sim. Qual é a minha, quantos eu tenho que atender? Quantos eu tenho que mostrar o imóvel? Qual é a minha taxa de conversão? Massa. Qual é a recuperação disso aqui? Qual é o remarketing que eu posso fazer para ter um follow-up posterior, tanto mensagem 1 a 1 quanto de tráfego? E o cara olha muito, quero isso, mas eu até brinco, tirando do sovaco, cara. Não tem uma estratégia por trás. E o digital ele tem vindo muito forte nisso, porque dá para metrificar tudo. Sou até suspeito em falar que eu vendo digital. Como é que vocês têm visto essa questão do digital hoje na venda? Seja leilão, seja Minha Casa Minha Vida ou alto padrão. Tá? Fica à vontade aí, Paulo. Olha, eu digo, para mim o digital ele vem muito, primeiro ponto, ele vem como vitrine. Sim, verdade. A gente teve aí essa situação da questão do Instagram caiu. Gente, e todo tipo de situação eu canalizo muito o que que eu posso aprender com aquela situação. O que que ela vai me trazer de benefício, digamos, né? E um dos pontos positivos que eu enxerguei foi, e aí a gente conversando com a IA, e aí disse assim, você está construindo em terreno alugado. Que na verdade é. Acho que o Instagram não é meu. Então, a qualquer momento que ele sai, minha vitrine, são 8 anos, tá lá, meu histórico, meu resultado, digamos, quem vê ali são mais de 1.000 arrematações, são todo um projeto de vida, mas totalmente na mão de terceiros, né? E aí, um canal como o YouTube, que muita gente que já domina, eu totalmente por fora. Só um adendo pro Paulinho. Ele me chamou pro almoço no dia, quando foi no final de semana, ele teve um vídeo viralizado, né? Foi coincidência, não foi? Ele me liga de manhã cedo, Cadu, tá podendo falar? Rapaz, meu vídeo bateu tantos milhões aqui. Não, gente, assim, eu acredito que do imobiliário ele foi o número 1, porque bateu, eu acho que foi 36 milhões de visualizações. Essa que eu tô... E deu 500 seguidores só esse vídeo. Então foi assim. Só que de comentário foi uma pancada. Foi comentário na época, eu acredito que a próprio
como é que chama? Algoritmo? O algoritmo valorizava porque ainda não tinha aquela automação, né? Com a automação ele acabou, acredito eu, nossa, que expert aqui, mas o digital então ele veio nesse sentido. Só que assim, como é que eu posso, já que ele é uma vitrine para mim, como é que eu posso utilizá-lo em outros canais para não ficar totalmente dependente de um? E aí vem a dica. Para quem trabalha e depende do digital como vitrine, é necessário que você esteja em todas as pontas, né? Gente, eu gosto do TikTok, eu não gosto do TikTok. Eu posto só correndo. Não tem nada pode falar, né? Claro. Eu não, Pode. eu não, eu posto só correndo, porque é uma rede muito ativa. E assim, a gente às vezes, querendo ou não, vai passando ali o dedo vendo conteúdos e para. E o tempo é precioso. Então, para mim, não é um aplicativo que eu gosto muito de utilizar, mas é necessário que eu esteja lá, porque meu público também tem TikTok. E eu valido mais contar aqui, aproveitar e contar uma historinha também. Eu estava voltando de viagem de João Pessoa, acho que era João Pessoa, e a gente vai sempre de carro, voltando. Passei num hotel que fica ali no Aracati, acho que é um hotel parado praticamente, logo na entrada de Aracati, quem vem de Fortaleza, às vezes almoça lá. E aí tava almoçando, quando eu olhei assim, vi o aspecto de uma pessoa de eu acho que é o dono. Aí fui lá, eu criei um picolé aqui, ele tava abrindo ali a geladeira do picolé. Aí a gente aí eu perguntei: "Eu sou o proprietário?" Ele: "Sou". Aí eu comecei a falar: "Eu disse, ó, eu trabalho com leilão e tudo, posso pegar seu contato?" Peguei o contato. Aí ele: "O senhor já viu?" "É, vi alguma coisa." "O senhor tem um Instagram?" "Não, não tenho Instagram não, mas eu tenho TikTok." Quer dizer, eu acredito que o homem deve ter uns seus 50 e poucos anos, mas tem o TikTok. E aí a gente entrou, acabou entrando em várias. O YouTube, na verdade, ainda não, é algo que eu tô quebrando essa resistência, mas na questão do tempo, porque a gente tem um tempo limitado e aí a gente tem que fazer os stories, fazer o vídeo, Sim. fazer o conteúdo, vender, atender, viver. Então, Sim. é muita coisa que a gente tem que organizar, mas tendo métodos de organização, Sim. consegue fazer. Mas uma coisa que é interessante que tu pode fazer, como tu tem muita autoridade e muita audiência, usa outras pessoas como canais, vai gerando autoridade, vai encaixando que tu já tem feito isso, não só coloca outras redes sociais em paralelo, mas coloca pessoas em paralelo para eles serem canais e jogar todo mundo pro mesmo barco, digamos assim. É como se a gente ficasse como âncora. Exato, não só isso, vou dar um exemplo do G4. G4 tem o G4 como âncora, tem o Alfredo Soares, o Thales Gomes e o Nardon. Todos eles jogam pro G4 e o G4 também canaliza isso. Aí, se você tiver canais paralelos de pessoas, porque no final, tem muita gente que coloca a pessoa para ser a O cara centro. 100% do negócio. Só que, no meu ponto de vista, a estratégia é melhor. Ele é um canal. Ele é o centro naquele canal, mas tem outros canais que você pode canalizar tudo pro teu negócio e aí o teu negócio fica grande. Imagina, tendo vários rios que jogam pro mesmo mar, pra mesma piscina, fica maior. Sim, boa. No seu ponto de vista. Cara, eu confesso, assim, que a história é casa de ferreiro e espeto de pau, né. Tenho uma filha que é publicitária, tem uma agência de social media, mas eu confesso que, assim, eu não tenho dificuldade de falar, não tenho Sim. nenhuma, mas eu tenho dificuldade de vou parar aqui e essa ferramenta vai ser uma das tarefas do meu dia. Porque, assim, o que é que acontece? Não sei se é porque eu estou por trás, né, assim, eu tenho a Bespar na minha frente, falando bem da Bespar, né, eu tô com ela aqui na minha frente, então teoricamente eu não precisaria estar ali todo momento. Mas eu entendo que as mídias digitais, as redes sociais hoje, elas são literalmente a vitrine. Mas eu sempre olho como positivo, porque você precisa estar lá, mas ao mesmo tempo, eu vejo também de uma forma um pouco negativa. De que forma? É vitrine, nem sempre o que está dentro da loja é bom. Sim. Então, assim, eu acho que eu vejo, como eu atendo muito corretor, eu convivo com muito corretor, todo mundo quer fazer vídeo. Mas você aperta um pouquinho sobre aquele empreendimento que ele fez ali, o vídeo ele não sabe. Então, do que adianta? Né? Então, eu acho que é uma ferramenta, é um canal de venda, a gente precisa estar lá, minha filha fala isso toda hora pra mim, eu não faço nada, mas eu acho que a gente precisa também se
se preocupar um pouco mais com. Tá cheio de gente vendendo curso, tá cheio de gente. Sim. E não é só no mercado imobiliário, não, é em todas as áreas, né? Então, na minha opinião, a gente precisa ter muito cuidado, porque assim, acaba que a gente é, é surpreendido com uns profissionais até mais ou menos. Então, eu só falo quando eu tô 100%, eu só falo quando é aquilo que eu realmente acredito, porque eu acho que a gente precisa ter o de dentro, né? Não é só a vitrine. A loja tem que estar toda arrumada, tem que estar perfeita, condizente com aquela vitrine que a gente está apresentando. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade ainda, embora sou doida pelo TikTok, eu não gosto muito de Instagram. Adoro TikTok. Posto alguma coisa? Nada. Mas, ó, fico lá passeando. Massa. Eu acho que é um canal importante. Agora, a gente não pode se utilizar apenas disso. Eu acho que a gente precisa abrir um leque de tudo. Antes, dizia assim, é só panfleto. Depois é só placa. Depois é só stand. Agora é só digital. Não. Eu acho que a gente precisa estar em todas as frentes. Sim, sim. Uma coisa dá Não é um valida ou ou outro, né? não. Isso aqui, eu acho que o digital ele valida muito as outras ações que a gente faz no off. Mas a gente não pode tê-lo como o principal, vamos dizer assim. Eu acho que tem que ser um equilíbrio. É porque no final, a gente tem que analisar em etapas. É como você Sim, fala muito, é um funil. funil. Tá, atração. Quais são as fontes de atração? Pode ser o Instagram, pode ser o TikTok, pode ser o YouTube, pode ser tráfego pago, pode ser indicação, influenciador, afiliado e por aí vai. Pronto, eu atraí. Vou atrair qualquer um? Eu não quero vender para qualquer um. Eu não vendo um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 4 milhões para qualquer um. Como é que eu qualifico esse cara? E depois disso, como é que eu converto esse cara? Aí vem um atendimento. Se eu não convertir de cara, como é que eu faço um follow-up e um acompanhamento? Sim. Então, assim, quanto mais fontes de atrair você tem, melhor fica. E uma coisa que você falou, essa questão de educação. No meu ponto de vista, a educação está se tornando um commodity. Se você não tiver uma organização, tá, te ensinei, tá, e agora o passo a passo. É tu acordar no dia de manhã, tá, qual é a ferramenta que eu tenho que usar? Eu tenho que usar essa para fazer isso, isso e isso. Se não tiver essa estrutura, educação hoje em dia, você no chat GPT, você vai lá, quero isso. Pronto, ele monta um curso para ti. Não, e falando de chat GPT, né? Falando de IA, o cliente ele chega sabendo mais do que o corretor, É, porque ele vai sim. na IA e pergunta tudo pra o que é o BS Steel. Aí é lindo o que ele diz, tu já viu, né? É a coisa mais linda. Então ele chega lá achando que sabe mais do que o corretor. E muitas vezes, se o corretor não for preparado, sabe, né? Gente, eu não sei se já chegaram a comparar, mas eu vejo. Porque existe um perfil de respostas Sim. do chat. Então tem certas palavras que são bem repetitivas que você conhece, o padrão. Sim. Digamos, existe um padrão. E eu tenho notado que eu vejo pessoas já nesse padrão de fala, gente. É. Nesse padrão de fala. Quando às vezes eu ouço ali, eu digo assim, nossa, o chat ali falando. Cara, eu gosto de escrever, né? Eu sou conhecida pelas minhas cartas, eu escrevo para as pessoas, né, em datas comemorativas e tal. E aí eu fiz um textinho, teve o Dia das Mães da gente, uma ação da empresa com todas as mães, e aí eu fiz, e uma das coisas era a gente fazer uma carta para os filhos, para a gente ler para os filhos. E claro que eu não tinha chat GPT, até porque eu não uso para esse fim. Quando eu terminei de escrever, que eu mostrei para a pessoa, ela disse assim, como é que tu consegue sem chat? Eu disse, gente, a gente ainda tem cérebro. E o chat é recente. Pensando, né? A gente ainda tem cérebro, né? E o chat é recente, que eu digo assim, do uso de todas as mãos, ele tem uma. Sim. E a gente já tá nessa. Eu acho que nós somos a última geração pensante. Se a gente for pensar. Porque, assim, nós viemos do analógico, Sim. né? Eu tava assistindo um dos episódios aqui do Cadu e estavam abordando sobre isso, né? Justamente a questão do chat. E eu tenho acompanhado outros canais sobre esse start e essa mudança. Assim, eu tento fazer uma programação sempre dentro dos próximos 2, 3 anos, e aí eu coloco no modo geral. Né? A gente vai ver a questão de como é que tá aí a questão econômica, qual a projeção, né, eleitoral e tudo. E eu tento particular, né? Tem um parâmetro, pelo menos para caso aconteça, a gente ter uma ideia de como é que vai Como- funcionar do lado de cá. Pra, Sim. pra que lado Aqui eu direto vou, pra- né? Isso. E dentro
do digital, dessa evolução rápida, né? Tem uma entrevista que eu vi não lembro o nome da pessoa, que trabalha no Google também, eu trabalhava, e ele falando que escreveu um livro, né? Escreveu um livro com a participação de uma IA, e a IA tinha seus créditos, porque era uma IA que não colocava o que ele queria ouvir, mas era como se fosse uma construção própria. Interessante. E aí ele abordava muito sobre essa questão como é que vai ser, a IA vai dominar e tudo. Eu acredito assim, existe dentro da minha opinião particular, existe todo um cenário. A IA ela vem, a automação já está à porta, mas isso vem, no meu ponto de vista, para validar mais ainda o atendimento humanizado. Sim, com Sim, certeza. sem dúvida. Então, para quem vai saber trabalhar com a IA, utilizar e obter o melhor possível dessas ferramentas e ainda ter essa qualidade humanizada, vai ser o melhor profissional que vai existir. O meu ponto de vista de IA, e eu trabalho com isso, meu amigo. Se você, de um lado, o ser humano vai emburrecer, ponto, porque a grande maioria, qual é o conceito que eu acredito, cara? Eu tenho que colocar informação e todo dia eu tenho uma rotina de estudar, porque eu alimento, eu entrego matéria-prima, eu sei mais o que perguntar, como perguntar e por aí vai. E aí eu utilizo a inteligência artificial para ampliar a visão, ampliar meu conhecimento, só que juntando eu estudo. E não utilizo ela só de, tá aqui, me respondi isso, pronto, e engole a seco. Segundo ponto, o que é que eu vejo? Se o cara não usar a IA, de fato ele vai ficar para trás. Só que o terceiro ponto, a IA, ela veio para deixar as pessoas mais humanas. Sim, Porque a partir do momento que você não precisa fazer um operacional repetitivo, você sobra mais tempo para se relacionar com outras pessoas, verdade. você consegue tomar um café com o teu cliente, você consegue escutar a pessoa mais próximo, sem responder, pelo que o Paulo está falando daqui a pouco, nem isso que a pessoa vai falar, o estilo chat GPT. Mas, no meu ponto de vista, você consegue facilitar a sua vida, para quê? Para se tornar mais humano, certo? E muitas vezes as pessoas não estão entendendo isso. Então, tô sendo mais produtivo, tá, agora como é que eu produzo mais? Meu dia tem 24, eu A quero moeda produzir 48 horas. Como? a principal moeda de troca hoje é o tempo, né, e a gente sabendo aproveitar cada tecnologia, isso economiza tempo para outras etapas, né. Por exemplo, para Exato. gestão de números, para gestão de processos, a gente fica olhando o funil, a gente fica analisando o funil e entendendo de fato ali cada gap da empresa, a IA nos ajuda muito. Tá demais. Porque eu coloco lá um passo a passo que eu preciso, o funil, o nosso CRM, faço uma leitura do CRM rápida, o que ia durar 3 horas de análise, demora 30 minutos, 20 minutos, e você começa a centralizar sua energia em outra coisa. E quando você vai imputando cada vez mais informação, ela vai ficando com um olhar mais refinado igual o seu, né? Com muito mais clareza. Vou dar um exemplo, você joga uma base de dados dentro da IA, ela vai saber qual o bairro principal que você Sim. tende a vender mais, ela vai saber o perfil do cliente, você pega aqueles dados ali e joga para produzir mais conteúdo, para atrair mais clientes, para contratar influenciadores, para colocar mais tráfego pago de forma muito mais assertiva. Sim. E nisso ela é muito boa. Sim. Só que depois disso, eu peguei esses dados, entendi o que que eu faço, tá, agora eu tenho um ser humano por trás. Como é que eu lido com esse ser humano? Verdade. Só vou saber falar com o cara no WhatsApp e É uma das coisas que eu falo sempre: pessoas fazem negócios com pessoas. Por mais que tenha lead, toda vez que você vai pegar aquele chatbox, né? o chatbotzinho. Chatbot. Isso aí é o chat. Aí você olha e diz, ai, de novo, gente, sai logo daqui, eu quero logo falar com a pessoa. E a gente vê muito isso, né? Assim, pessoas ainda, e eu acredito que vai continuar assim, Sim. fazem negócio com pessoas. Não tem como a energia não contagiar. E a gente que vende, seja para rentabilizar, seja seu primeiro imóvel, Sim. o nosso caso, como muitas vezes é a ascensão. Cara, é energia, né? O cliente se contagia com a gente. Sim. Então, não tem Principalmente como. de vocês, é Não, muita não tem experiência. coisa melhor do que Experiência. você tá ali na ligação, aí você fala, né? Bora, Cadu. Aí, tudo bem, tudo bem. Aí diz, rapaz, tô sentindo um cheirinho. Ele, cheirinho de quê, Paulo? Cheirinho de mofo. Mofo? Vamos tirar esse dinheiro do colchão, que já tá por amor. Aí ele dá essa risada, já vê, entendeu? E aí você fecha o negócio, o homem tira, investe no leilão. Então, isso
Não tem automação Com que ela certeza. que vai fazer, mas ela vai conseguir, e já faz, na verdade, qualificar, é claro, para quem trabalha com venda, qualifica muito esse lead, porque ele já vem muito aquecido ali no ponto, e aí o humano vai lá Sim. e fecha. É isso mesmo. Show, show. Uma coisa, só complementando essa questão que tu falou, a questão do lead, do marketing, a gente não para de investir em lead, né? A gente investe muito pesado em lead, mas o lead hoje, ele é muito focado, tem toda a estrutura antes de investimento de lead. Então, toda a estrutura de informação, de mostrando para o cliente o passo a passo da compra, o passo a passo da realização do sonho para eles entenderem. Então, a gente constrói consciência antes de atrair o lead, antes de o lead entrar. Então, essa consciência é construída. E quando o lead entra na nossa empresa, a gente trabalha muito o quê? Cara, esse cara precisa visitar a nossa empresa. Então a gente trabalha muito para trazer esse cara o mais rápido possível. Por exemplo, tu falou uma coisa muito interessante, que a IA hoje ela filtra o cliente. Uhum. No meu ramo é um pouquinho perigoso. Tu vai entender agora. Por quê no meu ramo? Porque, por exemplo, o cliente no estado, no Mercado Minha Vida, vamos dizer que a IA filtra e pergunta se ele tem restrição. Ele vai dizer que tem. Ah, ele vai dizer. Vai dizer que tem. Só que muitas das vezes o cliente tem uma restrição, mas não é um limitador de ele realizar o sonho. Por exemplo, É simples de resolver, né? vou dar um exemplo. Tem muito cliente, porque o meu cliente hoje ele falta informação. Então, eu faço isso que a gente já fez vários testes com IA. E o meu cliente eu tenho que atrair o máximo de possível para visita. Então, o meu corretor ele entende o quê? Todo mundo precisa visitar. Independente se o cara tem perfil de compra, independente se o cara não tem perfil, ele tem que visitar. Por quê? Ele vai visitar e se ele não comprar, ele vai me dar o quê? O cliente. Indicação. Ele vai me dar indicação. E lembra da maturação do cliente? O cliente ele não compra hoje, mas amanhã ele compra. E isso que é o problema, porque hoje a nossa imobiliária, a gente constrói não o nosso mês, a gente constrói o nosso ciclo. No mercado imobiliário, se você for trabalhar para bater meta só no mês, você tá fadado ao fracasso. Por quê? Hoje no mercado existe muito corretor que vende muito um mês e zero no outro. Na nossa imobiliária, o que a gente vende é o quê? Cara, a gente tem que construir um ciclo É. de clientes. Pelo Por menos exemplo, trimestre. não, Mínimo isso. a gente trabalha o quê? Por exemplo, o cliente não compra hoje, o cliente ele vai fazer um trabalho. O cliente foi lá, visitou, ele tem uma restrição. Sabe como é o nosso fechamento? A gente vende a ideia do produto pro cara e fala o seguinte, irmão, para tu realizar o teu sonho, você precisa pagar essa restrição aqui agora. A gente imprime o boleto na hora e precisa pagar agora. Então o nosso primeiro fechamento é o quê? Pagar a restrição agora. Já o mercado, isso é até perigoso eu falar aqui porque vai rodar muita gente. Mas no mercado em geral, o que é que a galera faz com esse cara que tem restrição? Nem atende, pô. É. Já a gente não, por exemplo, por mês, hoje, se eu abrir as câmeras da imobiliária aqui, tá lotado lá. Numa terça-feira, por mês a gente faz em torno de, juntando todas as sete, quase 1.000 visitas por mês. Nossa, cara. Entendeu? Nossa, Aí tu bota aí cada um 10 indicação, é 10.000 leads gratuito, pô. nossa. Então, essa questão do cuidado. Eu tô te falando isso porque, às vezes, você falou de tecnologia, você falou uma coisa muito interessante. A tecnologia, o Facebook, você tá empreendendo como foi que tu falou? Mora- Morando de aluguel. Exatamente. Se o Marcos Zuckerberg, o estagiário lá tropeçar num fio lá e acabar tudo, e aí, como é que vai estar a tua operação? Aí eu pergunto, se o tráfego pago parar hoje, como é que vai estar a tua operação? E outra coisa, será se você tá botando muito dinheiro no tráfego pago sem fazer o trabalho de consciência do seu cliente, pensando que o tráfego pago vai resolver a minha vida? Não vai. Cara, ponto Vai. de vista que eu tenho, tráfego pago vai ficar cada dia mais caro se você não for estratégico no tráfego pago. Sim, E assim, e é uma máquina de levar dinheiro mesmo. E aí, de um lado, você, vamos lá, a imobiliária, a house, jura que tá ajudando o corretor, colocando muito tráfego, trazendo um lead desqualificado. Aí o corretor fica chateado, esse lead não vem. É. Aí fica, pô, cara, mas eu tô gastando dinheiro e tu não tá vendendo. Aí, mas não é um cara bom. Fica essa briga, o custo de aquisição, o CPL desse lead vai ficar cada vez mais absurdo. No final, meu irmão, o cara vai se ferrar, os dois lados vão se ferrar. sim. Se você não é intencional de montar uma estratégia, de ter uma metodologia, cara, Sim. onde é que eu encaixo a IA, onde é que eu encaixo o tráfego pago, Sim. onde é que eu encaixo o conteúdo, onde é que eu encaixo outras formas de atrair e qualificar, vai ser complicado. Demais. Concordo. Gente, vamos lá. Hoje vocês acreditam que o mercado ele tá mais fácil, ele tá mais difícil, porque ele tá extremamente aquecido, no ponto de vista de vocês, até pro leilão também. O que vocês acreditam hoje que como é que tá esse mercado? Porque eu vejo que ele tá de fato aquecido, mas no ponto de vista de vocês, ele tá mais fácil, tá mais difícil, tá como? Ele tá mais super ofertado.
Na realidade, a decisão do De cliente, ela, produto ou de o que que você eu vê acho que ele tanto está super ofertado de produto, como ele também está super ofertado de profissionais. Tá. Tem a boca do funil, ela tá, É, né, muita gente entrando. muita gente entrando. Então eu acho que o cliente, ele tem muita oferta, né? Então, assim, nós estamos aqui com 4 pessoas, 4 pontos de vista diferentes, mas se a gente for pensar assim, você tá vendendo, eu tô vendendo, você tá vendendo. Então, o cliente, ele tá sendo bombardeado o tempo todo, não só por nós Todo mundo 4, quer um mas pedaço por da todo atenção mundo. dele, né? Exatamente. Então, não é que ele ficou mais difícil, eu não acho que é essa a palavra. Ele ficou mais super ofertado. Agora, os bons se sobressaem. Sim. E assim, é notório isso, os bons se sobressaem. Quem faz o negócio diferente se sobressai. Eu entendo que a gente precisa cada vez mais, como a gente falou bem no começo, se qualificar. O tempo todo a gente precisa estar estudando. Eu tenho 26 anos de mercado e aí é o tempo todo procurando coisa nova, vendo o que é que a gente pode fazer para se reciclar e como eu lidero equipes, reciclar essas pessoas também. E se a gente não fizer isso, a gente vai é como se fosse uma peneira. Imagina que tem a peneira do Flamengo lá, né? Os bons vão ficar. Os outros, eu acho que o profissional medíocre, ele não fica. Então, eu acho que sim, a gente tá. Não é que é mais difícil, é mais super ofertado em todos os aspectos. Mas o grande diferencial é como a gente está levando esse produto, como a gente está apresentando esse produto. Eu acho que é o casamento das duas coisas. Como é que, eu vou sempre falando da ABS, né? Mas como é que a ABSPA se coloca? Quem é o profissional que ela coloca para falar dela? Sim. Então, eu acho que isso aí sim faz a diferença. Não só Porque, quem fala, mas como fala. como fala, Com certeza. por que é que a Conceito atende aí, sei lá, 1.000, faz 200 vendas e a outra imobiliária faz 20? É porque ela tem a oportunidade? Não, a oportunidade está posta. A oportunidade está posta Produto para é o todo mesmo pra todo mundo, mundo. né? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Eu acho que a gente precisa pensar muito. Enquanto corretor, eu sei que tem muito corretor aí que assiste a gente, enquanto corretor, se qualifique, melhore, porque é o tempo todo a gente vendo isso, assim. E às vezes eu coloco assim, muita gente não entrega nem o básico, Sim, cara. nem o básico. Cara, Então, eu digo assim para o meu mercado, assim como a Conceito, hoje eu vivo de indicação. Então você não vê um anúncio, você nunca viu um patrocinado meu. Então você não vê um anúncio meu. Por quê? Porque eu tenho um cliente que ele entrou comigo, ele está comigo, ele provavelmente vai permanecer uma vida longa ali enquanto a gente estiver nesse mercado. E ele vai indicando ali pro amigo do churrasco, Sim. pro vizinho, e assim vai fazendo aquela corrente. Então, hoje a gente tenta trabalhar um processo de expansão justamente para poder atender essa demanda, né? Mesmo sem patrocinado, mas vivendo de indicação, tentando abraçar esse público. Porque no meu caso, produto como tipo da Conceito e o da Bespa, a Bespa tá quase toda esquina aqui do Meireles Aldeota tá construindo, fazendo novo. Da Conceito tem um produto, hoje estão abraçando o mercado como um todo, né? Mas vem do produto popular, estão do lançamento, Sim. onde a gente, graças a Deus, nos últimos 2 anos também tá todo vapor. Vapor. Né? E o leilão, ele vem, infelizmente, primeiro de um cenário de uma educação financeira que a gente não tem, infelizmente, grande maior parte. Segundo, da economia, enfim, existem pessoas que tinham 2 empregos, têm agora só um e não conseguem honrar, e aqueles bem precisam estar ali voltando girar. Né? Porque o leilão não é o vilão. As pessoas têm que tirar essa ideia de que, vou tomar minha casa, perdi minha casa pro leilão. E o leilão, na verdade, não é o vilão. Porque se você hoje tem, ou seu filho vai ter a capacidade de comprar um bem com mais facilidade, com a taxa de juros menor, é porque o leilão na outra ponta proporciona isso. Sim. Legal. Então, Legal. Hoje eu acredito que, entrando muito no que vocês falaram, né? Eu acredito que quando o mercado está fácil, ele prepara profissionais ruins. Sim. Porque o profissional dentro do mercado imobiliário, o corretor, vou te dar um exemplo.
A gente veio de uma. A gente sempre, principalmente no Minha Casa Minha Vida, dá esse exemplo. A gente vem de alguns momentos, alguns ciclos no mercado imobiliário que foi muito fácil vender. Na verdade, tirava pedido. Por exemplo, no momento que tinha um lançamento em uma região que é muito fácil vender, por exemplo, uma Maraponga da vida, quando tinha aquele lançamento naquela região, quando o produto era barato, aumentava as vendas. Quando tinha um produto mais baratinho, por 110 mil, 120 mil, quando a Tenda veio aqui, que a entrada era R$ 10. Quando veio agora o Moradia Ceará com 20 mil reais de desconto para o cliente, para o corretor. E aí o que é que eu percebo? Quando existem esses movimentos, o corretor ele tira pedido, ele não vende, ele tira pedido. Porque para o cara vender um produto desse, vender uma oportunidade dessa, ele não precisa ter uma organização, muitas das vezes ele não tem uma organização, ele não tem que passar, ele não tem nem script às vezes. Porque o próprio cliente ele já se cadastra ali querendo comprar. Porque no É Minha só Casa Minha ter sorte de tirar o é, pedido. e no Minha Casa Minha Vida, principalmente, porque assim, Cadu, muitas das vezes no Minha Casa Minha Vida, a gente precisa quebrar a objeção do cara que mora no Passaré pra morar na Barra. Exemplo, porque não tem um imóvel lá no Passaré. Quando vem um produto na região, naquela região que tem uma demanda muito reprimida, a galera não vende, a galera tira pedido. Aí o que é que acontece com aquele corretor? Ele fica mal acostumado. Ele começa a entender, vixe, mano, pra mim vender aqui eu não preciso gerar uma demanda, eu não preciso fazer um processo bem feito, eu não preciso alinhar um script, eu não preciso entender sobre funil, eu não preciso entender sobre CRM ali. Aí quando vem quando o mercado ele continua bom, ele não para, mas mudou o foco do mercado em algum momento, por exemplo, o produto aumentou de preço, o Moradia Ceará acabou, ou não tem mais lançamento naquela região, o que acontece com o corretor? Ele começa a zerar de venda. Então, eu acredito sim que hoje, comparado a quando a gente entrou, a era da informação, um script na palma da mão, um passo a passo desenhado, um imobiliário, tudo desenhado, tudo que o cara tem que fazer do processo A até o B ali, para o cara ter sucesso, eu acredito que sim, hoje tá mais simples. Mas não tá fácil, tá simples. Porque tá tudo desenhado. Método, né? Tem tudo, tá tudo pronto, já tá tudo pronto, já tá tudo escancarado pro cara ter sucesso ali. Cara, é muito imobiliário no Minha Casa Minha Vida. Só pra ter noção, quando eu entrei no mercado, existia 3 construtoras que estavam rampando o resultado. Eu entrei na época, a Montenegro tava com um produto ali no Montiville, ela e o JSC. Entrei com a MRV Direcional. Não tinha Victa na época, a Victa tava com parceria com a Direcional e nem Tenda tinha chegado ainda. Nem Tenda tinha chegado. Quando elas vieram, hoje a gente tem mais de 12, 15, 20 construtoras só Minha Casa Minha Vida. Então, cara, é muita coisa, é muita oportunidade. O cliente, ele já tem a consciência de compra. O cliente, ele tem essa consciência de compra. Falta informação? Falta. Mas é completamente diferente de antigamente. Então, eu acredito que tempos fáceis no mercado imobiliário forma corretores ruins. E eu acredito que hoje o mercado, ele tá mais fácil, mas ele não tá, ele tá simples. Tá mais simples. Mais simples, na verdade. Tem a sua dificuldade, claro, mas só tem sucesso no mercado em longa escala quem tem uma cultura, quem tem tudo desenhado, passo a passo que deve fazer. Eu acredito que essa é a minha Sabe visão. qual é o VSO do Minha Casa Minha Vida? Não. Em média? Não. 22%. É. Aí, quando a gente vai pro altíssimo padrão, 8%. É totalmente diferente. A velocidade é realmente bem diferente. Isso, massa. Aí são formas, né, de... Sim. Você tem que ajustar, porque, vou dar um exemplo, é que nem as pessoas me perguntam, Cadu, qual é a melhor inteligência artificial que tem? Depende, pra quê? É, Não adianta eu querer vender Minha Casa Minha Vida sim, com certeza. do mesmo formato que eu Eu vendo vendo a padrão. com Não. o quadro também nenhum. É. Então, assim, é ajustar, é montar uma estratégia, entender quem é o teu cliente Sim. ideal e depois disso montar as E até o estratégias. próprio corretor, Sim. né? Até o próprio corretor. Ele falou aí que tem corretor que bate 1,5 milhão. O meu lá, ele vende só um imóvel. E é Mas- isso. exatamente. Né? Então, assim, A gente estava fazendo um levantamento, cara, acima de 800 mil pra gente começar a Sim. brincadeira. É, com o começar. valor. Sim, Se é o lote lá no Grand Park, é acima de 800 mil, né? Pois é. Então, a gente precisa também, o corretor, ele também precisa entender qual é o nicho dele, com certeza. né? Primeiro ponto. É, É ter um posicionamento muito claro. Eu Precisa acho. ter de Eu quem acho vai atender. E isso é um problema no nosso mercado hoje, né? Tipo, o cara quer fazer tudo e acaba não fazendo não nada. faz nada. Eu acredito, por exemplo, a gente tem nome hoje, chegar no ABS, chegar no Marquise e todo mundo conhece a gente, beleza. Claro. Mas aonde a gente foca é aonde a gente vai, cara, dominar. Então eu acredito que se a gente não tivesse escolhido nichar, eu não estaria conversando contigo hoje. A primeira coisa que eu falo, cara, quem é o teu
ICP, quem é o teu perfil de cliente ideal, Sim. qual é o teu posicionamento. Entendeu isso? Porque assim, tem muito disso do corretor. Chega um produto novo, eu vou trabalhar, chega outro, cara, É. esse produto novo encaixa com o teu cliente ideal e encaixa com o teu posicionamento? Se não encaixar, diz não, Aí fica o cara trabalha com lote, aluguel, com o tudo, padrão, meu aí liga amigo. pro Paulinho, aí Paulinho, pô, Empréstimo, leilão de carro, não só de imóvel, ele trabalha com A gente tudo. vai fazer sexta-feira agora uma convenção lá na Bespar, né? E aí convidamos muitas pessoas do mercado e aí a gente está trazendo um palestrante. E ontem eu tive uma conversa com ele me perguntando, Daniela, o que é que você gostaria de abordar? Eu digo, olha, foco. Porque quem sabe tudo não sabe nada. Sim. Tem que ter foco. É. E eu acho que você está certíssimo. É nichar mesmo. Você tem que entender para onde é que você quer ir. É a forma como você vai conduzir. É posicionamento. Quando a gente fala de digital, mas se a gente for pensar, é posicionamento em absolutamente tudo na nossa vida. Eu recebi um cliente, eu tenho um empreendimento que é mais ou menos aí 5 milhões. Sim. E para a gente levar um cliente para uma visita no stand de um cliente desse é muito difícil, né? É um cliente de alto padrão, é mais Tempo dele é ocupado, mais escasso, é né? realmente mais difícil. O corretor leva, quando chega lá, diz assim: ô recepcionista, me ajuda aqui, porque eu não sei de nada. Aí é loucura. Acabou com a venda. Aí, meu O cara não amigo, tá pronto pra guerra, velho. não. Chega antes, 30 minutos antes, vai conhecer o empreendimento, vai ter um decorado lá, a gente explica tudo, liga pro gerente, enfim. Mas e sabe qual é o problema? É que as pessoas, elas Quer focam no tudo. mais difícil. Tipo assim, talvez o mais difícil foi trazer esse cara. E ele conseguiu. E ele não focou no mais fácil. Então, ou seja, às vezes, aí volta aquela que tu falou do marketing. Às vezes o cara tá focando no marketing como fosse o final do funil. Como se fosse o resolvedor do problema. Fosse o tráfego resolvedor do problema. Sendo que o tráfego é só um meio. Tudo é Tudo é etapa. tudo é o meio. Então, assim, Tudo é funil. o cara tá focado em vender, mas não tá focado em fazer o básico. É. Bem feito, entendeu? Aí, Então, aí eu acaba- falo, ó, a melhor imobiliária, os caras rematam comigo. Aí, Aceitar, tem que ser. gente, pra gente já finalizar aqui, o que vocês diriam para quem tá assistindo aqui a gente, o cara que tá no mercado já, Sim. independente, se é dono de construtora, incorporadora, se é corretor, se é dono de imobiliário, o que você diria para esse cara que tá no mercado hoje, se você pudesse dar uma dica? Vontade, Daniela. Primeiras damas. Sempre sou eu, né? Eu já tenho falado isso, eu acho que o meu discurso inteiro, né? Qualificação. Eu lá atrás, quando comecei, na realidade eu comecei em 2000, não sei nem se tu era nascido. Era já. Eu sempre dizia assim que o maior lance do corretor era ele ser honesto. Sim. Porque assim, eu tenho como premissa que honestidade, quais são os seus atributos, quais são suas qualidades? Honestidade, não. Honestidade Não, tem que ser, a honestidade é base. Sim. Mas se ele for honesto no sentido de clareza, né? Se ele souber dizer, se ele souber dizer tudo para aquele cliente de forma clara, objetiva, ele vai mais longe. E eu costumo dizer também que o nosso mercado, ele é um tanto quanto prostituído, né? Assim, a gente vê as pessoas, e é isso que eu acho bem chato, né? Não sei se você já passou por isso. Não, compre comigo que eu lhe dou uma parte da comissão. Eu acho isso terrível. Se a gente, enquanto corretor, porque assim, hoje eu estou em cargo de gestão, mas assim, qual é a sua profissão? Eu sou corretora de imóveis. Sim. Se a gente não se der valor, ninguém vai nos dar. Então, eu acho que, senhor corretor, se dê valor, faça seu trabalho direitinho, se qualifique, faça todos os processos direitinho e seja transparente com seu cliente. Eu acho que assim você vai longe. Bacana, bacana. Massa. Você, Matheus. Eu queria dizer para você que está buscando uma oportunidade também, o mercado imobiliário é um mercado que mudou completamente a minha vida. E de verdade, se você está nesse momento aí orando para Deus por uma oportunidade, venha, entre no mercado imobiliário, porque de fato foi um mercado que mudou totalmente o meu resultado, totalmente a minha vida, a vida da minha família, e eu acredito que vai mudar também a sua vida. E quando você decidir entrar nesse mercado, cara, entra para fazer a parada acontecer. De verdade. Não entra para fazer de qualquer jeito, não entra para dar teus 10%, teus 20%, ou é 100% ou é nada. Eu vejo muita gente entrando nesse mercado para fazer de qualquer jeito, não adianta. E você que é empresário, você que tem a sua imobiliária, cara, não para,
não desiste, desenha teus processos, deixa o teu processo redondo, deixa o teu passo a passo da tua empresa redondo, constrói a tua cultura da tua empresa, treina a tua equipe, acompanha a tua equipe de perto, porque no curto prazo o mercado imobiliário muitas das vezes é injusto, mas no longo prazo ele é 100% justo e ele paga bem. Nossa. Você, Paulinho, mercado de leilão. Parabéns. Eu falo da persistência, né? Principalmente com o mercado imobiliário, porque a persistência ela tem que ser diária, ela tem que ser todos os dias. Todos os dias tu recebe um bem mais precioso que é o ar. Então, um dos pontos quando o Instagram caiu foi que dá um impacto, primeiro porque a gente é humano, e vê ali um trabalho de 8 anos, né? Sumindo, mas logo em seguida a gente dá aquele restart e imagina assim, nossa, eu nasci, eu não sabia nem andar. Hoje eu ando, eu falo, hoje eu vendo. Então, é persistir, insistir, se capacitar, é claro, porque você tem que entender. E uma chamada que eu falo para o mercado imobiliário, grande parte das pessoas que atuam ainda não tem o imóvel próprio. Gente, como é que tu vai ter autoridade no teu trabalho, no teu segmento, se tu ainda não tem o teu imóvel próprio? Verdade. Só que existe uma maneira. O leilão. O leilão tu consegue comprar um imóvel de 19 mil, de 20 mil, de 30 mil, de 80 mil, e aí tu consegue fazer a tua aposentadoria. Que a gente é autônomo, depende somente, primeiro de Deus, depois do nosso trabalho. Então, o convite que eu deixo aqui é, vem conhecer um pouco esse mercado, que ele não é nem tanto que você vá trabalhar, não, eu trabalho com lançamento, eu trabalho com alto padrão, perfeito, tu vai continuar na tua área, mas tu vai começar a investir e a construir o teu patrimônio, e não só vender os sonhos dos outros, mas começar o teu próprio sonho. É isso. Massa. 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 Gente, onde é que a gente acha vocês? O arroba, Instagram. Meu arroba é Dani M. Prado. Eu estou na BSPA, de portas abertas para os meus amigos corretores, para os meus parceiros do mercado, para os construtores que quiserem conhecer os nossos estandes. A gente está sempre aptos a recebê-los da melhor forma. Quiser tomar um café, tá aberto as portas. Certíssimo. Ó, segue aí, mateusoliveira.imob. Para quem não sabe também, a gente também tem o nosso projeto, que é o DNA Imobiliário, que é para donos de imobiliária e para você que sonha em ter a sua imobiliária. A gente tem uma mentoria exclusiva para o mercado imobiliário. Inclusive, a gente fez o nosso terceiro evento agora, aqui nesse mesmo Aqui em prédio, Praia, né? semana passada. Tivemos 8 estados, quase 50 pessoas nessa mentoria, e a gente vai ter a nossa próxima em agosto. Então, se você tem interesse, já vai na minha bio, clica lá no link e já entra pro grupo, tá bom? E se você quer uma oportunidade no mercado imobiliário, quer entrar no mercado imobiliário, vem para Conceito. Bacana, bacana. E Paulinho? Ainda não voltou, mas a gente tá na esperança que volte. O arroba Paulinho dos Leilões. E a gente tá utilizando a conta reserva, que é arroba Fortal, com F, né? Fortal de Fortaleza, Fortal Leilões. Bacana, bacana. Massa. Gente, muito obrigado pelo papo de hoje. Espero que o pessoal que tenha assistido aí tenha gostado. Espero que vocês também tenham gostado. Foi leve. Muito obrigado por tudo. Gente, se inscreva no canal, já sigam aqui os meninos e vamos pra cima, gente. Bora! Obrigada. Show.